meus telespectadores, meus caros internautas. Hoje nós estamos para conversar com uma pessoa, com um amigo, eu acho que é um ser de Deus. Ele é médico intensivista no Hospital do Coração e lança um livro maravilhoso sobre sermos um em uma unidade de TI. Quem é? Doutor Rogério Correia de Araújo. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Rogério. Igualmente, Cláudia. É um prazer enorme estar com vocês. Pois não? E como foi difícil eu trazer você ter um horário para conversar conosco. Que dificuldade, Rogério. O que é a humanização em uma unidade de TI? Que é aonde foca o seu livro. Certo, Cláudia. Olhe, o intuito desse livro foi exatamente fazer com que as pessoas enxerguem que existe uma equipe multidisciplinar lá com um único intuito, que é a ajudar os pacientes, né? Então, o título do livro, Sermos Um em uma Unidade de Ti, eu queria ter que fosse 2 sentidos essa capa, essa interpretação. Primeiro, sermos um em uma unidade de Ti, literalmente falando sobre a ambiência de terapia intensiva. Mas eu conversei com o professor Edson Numeriano e pedi para que ele tentasse fazer com que essa frase tivesse 2 sentidos. Sermos um em uma unidade de Ti fosse a ambiência propriamente dita da terapia intensiva, né? E o Ti é sermos a própria equipe multidisciplinar, ser uma unidade dentro do ser humano, dentro do enfermo que está no leito. Aí ele simplesmente disse para eu colocar entre parênteses esse Ti. Aí ficou o duplo sentido. Ficou muito bonito o livro, a capa do livro, e para isso que nós estamos aqui para conversar. Mas, Rogério, vou lhe chamar assim devido à nossa amizade de muito tempo. Rogério, você é uma pessoa que todos dizem que você, quando chega na UTI, ou quando encerra o plantão, você reúne a equipe para fazer orações. Por quê e para quê? Certo, Cláudio. Olha, o meu intuito fica muito claro para mim que nós precisamos alimentar as pessoas, né, com todo o entusiasmo possível em um plantão. Por causa daquela celeridade que existe no plantão, nos deixa tão concentrado com os pacientes, né, que isso é uma questão obrigatória, evidentemente. Mas existe uma exigência muito grande de cada componente da equipe. Então, eu vejo que a parte religiosa, né, para nós nos transformarmos também em uma unidade, nós precisamos celebrar o nosso Pai Celeste, né? Então, o horário que o plantão fica com menos celeridade possível, o que é que a gente faz? Isso já tem em torno de 6 anos, né? Nós nos reunimos em um círculo, né? Convidamos até, inclusive, parentes dos pacientes que estão na UTI, que lá na UTI é o chamado UTI humanizada, porque sempre tem um parente acompanhando o seu ente querido ali. Então, nós convidamos todos, fazemos um círculo, seja 11 da noite, seja 2 horas da manhã, e nós fazemos orações, né? Existem católicos, espíritas, budistas, né, evangélicos. Então, cada um celebra, né, a presença de Cristo, né, de Deus, da sua forma. Então, não existe nenhuma imposição. Existe
uma unidade de pessoas, com cada um celebrando Deus como o seu coração aprendeu. Entendeu, Cláudia? É essa forma que eu faço. Isso Entendi. fez com que as pessoas isso fez as pessoas ficarem mais leves no plantão. O plantão transcorre com mais serenidade, a placidez na fisionomia das pessoas é real, porque existe a paz propriamente dita depois de uma oração. Realmente. Rogério, você falou o que torna mais humanizado. Agora, eu acho sim que a oração, eu gostaria muito de estar em um local onde se fizesse essa oração. Mas eu acho que a humanização, você provou no seu livro, que vem desde o padioleiro. Isso. Como é? Pois é, nós temos uma recepção, nós temos um recepcionista, nós temos um padioleiro, nós temos um segurança, né? Esse trio é ali onde toda a intempérie se inicia. Ele emite aos pacientes a paz também com algumas palavras. Isso é real, né? Então, nós temos um momento em que o paciente entra na UTI, né? Então, nós temos uma porta, né? Uma porta que, para mim, a porta de uma UTI, ela serve como uma testemunha, ela é uma guardiã, né? Então, essa fronteira, né, que existe da porta para dentro, os familiares ficam do lado de fora, muitas vezes tocando na porta da UTI, pedindo, clamando a Deus, né, de acordo com a sua religiosidade, para que nós voltemos com boas notícias, né? Enquanto a superfície da porta, a parte interna da porta, está nos vendo com todo o trabalho, né? Então, a porta de uma UTI, eu a chamei de testemunha e guardiã, que é um capítulo próprio sobre ela, que é exatamente essa fronteira, né? A porta olhando a família e nos olhando do lado de dentro, vendo todo o nosso empenho. Por isso que, em um poema que eu tenho no próprio livro, eu digo que quando se separa, né, a porta da família e de nós da equipe multidisciplinar. De um porto ao outro, a esperança alçava toda a ternura. Num continente, a família abarca toda a plausível quietude. No outro, erguem-se passos bravios pelos pulsos da vida, que é exatamente a equipe multidisciplinar. Rogério, eu ainda não falei, mas é importante falar que cada capítulo que você descreve com o seu sentimento, com a sua emoção, um trabalho humanizado da UTI, que é a unidade de terapia intensiva de um hospital, principalmente do hospital que você trabalha, você faz um poema relativo àquele assunto. Eu achei isso de uma sensibilidade fantástica. E quando você fala que as pessoas tocam na porta, orando, rezando, pedindo a Deus por aquele paciente, você muito bem chamou de guardiã. Eu fico imaginando aqui a força que tem essa porta quando ela fecha com alguém lá dentro. Fantástico. O seu terceiro capítulo é o que uma caneta bico de pena descreveu dos ares de uma UTI. E vem o soneto. Esse é do terceiro. E vem o soneto em plena convalescência. Você vai ter que explicar tudo, Rogério, porque o livro, eu mostro novamente e peço ao Kennedy para sempre conseguir mostrar, é um primor de humanidade. O que é que o Bico de Pena descreveu dos ares de uma UTI? Perfeito, amiga. Eu tenho uma caneta bico de pena, né, que eu tenho muito carinho por ela, o tinteiro, né, tudo aquilo. Então, eu tive um diálogo muito bonito com a minha própria caneta. E ela nesse diálogo comigo, ela viu uma situação interessante. Ela viu
pessoas em estágios de doenças tão distintos, tão diferentes, né? Com tanto sofrimento, ela viu as equipes multidisciplinares, ela viu os familiares dos enfermos, então ela percebeu esse cenário, né? As doenças, as equipes multidisciplinares e os familiares. Então, ela percebeu e fez com que eu descrevesse todo esse cenário. Então, o que a caneta Bico de Pena quis passar no capítulo referente à voz da própria caneta foi exatamente que a porta da UTI, interessante essa percepção, a porta da UTI, ela nunca lacra um ser humano, ela nunca enclausura o ser humano. Ela sim, ela acolhe o ser humano para inibir as inquietudes tanto orgânicas quanto espirituais, tá? Então é esse o objetivo nosso de buscar extrair daquele ser humano a carapuça do descontentamento, entendeu, amiga? Então nós temos esse objetivo. Então a UTI não é sinônimo de tristeza, sequer de finitude. A UTI é sinônimo, sim, de comunhão e de revitalização, né? Então, nessa descrição da caneta, ela inclusive precisou ser transfundida, como transfusão sanguínea, né? Quando eu vi que ela clamou a mim para que eu a colocasse dentro do tinteiro, aí sim, quando ela retornou com toda a vitalidade, nós continuamos a descrever todo o enredo. Por isso que é uma prosa Eu poética, entendeu, amiga? sou a prosa poética e das boas e de sensibilidade. Rogério, você quando falou da boca ou da pena da caneta, você, depois desse capítulo, você jogou um poema lindíssimo, que foi Em Plena Convalescência. Certo. Essa, em plena convalescência, eu vou ler, ou você quer ler apenas um verso? Quer que eu leia ou você lê? Leia. Se você quiser, Esse leio. em plena Tá, convalescência. Com tá. Com o efeito da brisa a rejuvenescer as linhas de sua face, guiam-se em suas veias tantas expectativas gotejantes. Em cada gota, muito consolo. Em todas elas, a esperança, enquanto o olhar é envolto pelo temor e pela serenidade. Esse é um primeiro quarteto, né? Porque todo o livro é uma prosa poética que se finaliza com todos os capítulos se finalizam com um soneto, né? Então, Cláudia, esse enlace que nós vemos, a caneta Bico de Pena foi muito detalhista, né? E ela quis descrever todo o cenário de um paciente sobre um leito, né? A alopatia propriamente dita, né? Todos os gotejamentos das medicações, né? Todos os princípios ativos que já existem na natureza, gotejando ali naquele paciente para fazer revitalizar, né, o seu vigor, fazer com que ele tenha esperança de retornar ao seu próprio lar e o abraço dos seus familiares. Esse é o intuito. E a caneta, ela quis exatamente demonstrar que essa humanização na UTI, ela não passa somente pela alopatia, pelas medicações propriamente ditas, não somente por um parente estar ao lado do paciente. Não. Ela quis descrever que o rejuvenescer daquele ser humano, o retornar à vitalidade, tem tudo com a equipe multidisciplinar também, né? Nós temos ali os auxiliares de enfermagem, nós temos os enfermeiros, os farmacêuticos, né? Os serviçais, né? Que limpam todas as arestas do chão, né? Para que aquele ambiente fique completamente, né, na limpidez, na pureza plena. Então, na verdade, não é o médico, nunca será o médico sozinho, jamais. Isso é um conceito ultrapassado. Se ainda existir isso, realmente essa pessoa está defasada. Inclusive, na capa do meu livro, né? Aqui eu mostro essa
essa parte das mãos, eu vou explicar essas mãos, tá? Então, nós temos duas mãos, né? Uma ajudando a outra, amiga. Né? Na verdade, muitas pessoas vaidosas, muitos médicos vaidosos, né? Que se alimentam da vaidade propriamente dita, eles estendem a mão como só se ele fizesse o cuidado. Mas, na verdade, essa capa mostra que essa mão é de toda a equipe multidisciplinar. E ao mesmo tempo que o paciente acolhe esse atendimento, ele também, Cláudia, o paciente é capaz, né, quando ele se melhora a condição clínica para verbalizar algum sentimento, ele também é capaz de curar muitas pessoas. Né? Ele refloresta nosso coração de entusiasmo quando ele tem a expressividade da gratidão, quando ele se recupera. Então, essa capa, ela mostra claramente que o caminho é bidirecional, Cláudia. É bidirecional, não é só daqui para lá. De lá para cá também nos ajuda muito. Refloresta o coração de todos da equipe multidisciplinar de vigor, entendeu? Então, feliz daquele que assim enxerga que a vida é um caminho de duplo sentido, né? Tanto a gente ajuda quanto a gente é ajudado. Esse é o conceito que eu tenho de vida quando eu estou dentro de uma UTI e na minha vida, nas calçadas da vida também. Eu achei interessantíssimo alguns depoimentos que você captou de quem trabalha em UTI. E eu acho muito interessante quando o doutor Ranieri Silveira Cabral disse, aqui no seu livro, que o mais nobre tratamento das ciências médicas diante dos mais sofisticados aparelhos emaranhados de fios e dispositivos terapêuticos é a humanização, é a palavra amiga, é o amor. Eu quero agradecer até ao doutor Ranieri, porque esse depoimento dele é fantástico. Belíssimo. Agora, eu posso fazer um parêntese? Posso Deve? fazer um parêntese aqui? Pois é. Qual foi o meu intuito? Não só de exclamar a humanização na UTI nos relatos dos pacientes. O que foi que eu fiz a mais do que isso? Eu tentei exatamente selecionar algumas pessoas. Eu queria que fosse todo mundo, né, inclusive os pacientes opinando, mas eu selecionei algumas pessoas exatamente para fazer a participação no livro da forma como o coração de cada um deles, como eles se expressavam do ponto de vista da humanização. Inclusive, eu quero deixar um parêntese aqui, com calor do meu coração, de afeto, né? A orelha do livro foi feita pelo amigo Dr. Emerson Casado Gama, que ele é cirurgião cardíaco, mas há alguns anos a esclerose lateral amiotrófica o acometeu e hoje ele vive acamado. Mas, com o notebook que ele tem, ele consegue fazer mensagens, né, textos com os próprios olhos. Né? Então, aqui, eu fiz questão absoluta que ele participasse desse livro, porque essa é uma atitude também de humanização. Né? Nós acolhermos aquela pessoa que a gente trabalhou em tantos anos, né, na nossa vida. Ele me ensinou tanto, né, quando eu participava das cirurgias cardíacas, ele me deu muitas orientações. Então, nada melhor do que ele participar do livro também. Então, ele fez a orelha do livro com muito carinho e eu pus para que as pessoas enxerguem também que ele, mesmo acamado, ele também está no livro mostrando a sua essência, né, o que o seu coração é transbordado de afeto, carinho e de empenho pela vida. Olha, eu quando li o depoimento, que não chega a ser um depoimento do Dr. Emerson, eu me reportei ao carinho que você tem por ele. Você, hora nenhuma, esquece o Dr. Emerson em nada. Uma pessoa grata é tudo na vida. E o Dr. Emerson, ao ver este programa, ao ver você falando com esse carinho dele, digamos assim, são pílulas de vida,
Isso é o tratamento humanizado. Agora, também ficou muito lindo o prefácio do Dr. Roberto Lúcio de Guzmão Versosa, que ele disse que ele queria ser um poeta para escrever um poema dedicado a você, Rogério. Anjo da vida, entre as paredes frias de uma UTI. Que coisa maravilhosa, doutor Versosa. Eu vou repetir. O doutor Roberto Lúcio de Guzmão Versosa, médico do Hospital do Coração de Alagoas, prefaciou o livro de Rogério, o livro Sermos Um em uma unidade de terapia intensiva. E ele colocou que ele queria, vou repetir, ele queria ser um poeta para escrever um poema dedicado ao meu querido amigo, que é o Dr. Rogério Correia, Anjo da Vida, entre as paredes frias de uma UTI. Que responsabilidade, hein? Você ser um anjo da vida. Eu me arrepio toda, sabia? Quando a gente sabe do seu procedimento dentro de uma UTI, como as pessoas gostam de você, eu me arrepio muito. Mas continuemos, porque senão chora você e choro eu. Aqui. Eu posso dizer, citar uma observação? Claro, deve. O doutor Roberto Lúcio, eu conheço desde quando eu era acadêmico, lá na Santa Casa, né? Então, toda a equipe, né, da Santa Casa também são pessoas maravilhosas, né? Cito aqui como o doutor Mário Martiniano também, né? E entre o doutor Sidney Pinto e os demais, né? Mas o doutor Roberto Lúcio, eu dei, por que eu fiz o chamamento, né, para fazer o prefácio? Porque é uma coisa carinhosa, né? Porque eu dei continuidade à medicina e hoje eu trabalho com ele, né? Hoje eu trabalho com ele, então eu reportei ao tempo que nós trabalhávamos juntos e agora nesse momento continuo com ele, né? No Hospital do Coração. Então foi esse lado de afetividade que eu tive o maior carinho, né? E solicitei para que ele fizesse o prefácio. E ele acolheu com a mesma intensidade de carinho, né? E fez o relato que ele escreveu tão bem. E estou muito feliz por isso. Ô, Rogério, dando continuidade aos capítulos do seu livro, você, o capítulo 4, como e quando poderemos ser sal e luz para o enfermo? Sal e luz. O que é ser sal e luz para o enfermo? Doutor Rogério Correia. Para mim, Cláudia, esse capítulo é um dos capítulos que mais mexeu no meu próprio âmago, sabe? Porque eu sou um leigo cristão, né? E faço parte da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui na Serraria, e tento buscar ao máximo comungar, né, das essências de Cristo. Né? E eu busquei esse título, Ser Sal e Luz, eu busquei, né, exatamente na Bíblia. Né? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, no 13 diz, vocês são o sal da terra. No 14 diz, vocês são o sal do mundo. Então, esse foi o meu eixo, né, para esse capítulo, sabe, Cláudia? Então, o que é que eu tenho de concreto, né, nessa interpretação e na ação médica naquela ambiência de terapia intensiva? Então, eu tenho consciência plena que a Ser Sal e Luz é o nosso manual de vida, Cláudia. É a nossa metodologia prioritária, a nossa maior tecnologia e a mais qualificada de receita dentre qualquer uma que o médico possa oferecer a um ser humano. Então, o néctar em uma palavra dita, né, na retina de um paciente, a palavra ela é curativa. A palavra ela consegue ser uma medicação também. Então conseguimos transportar a leveza,
e a serenidade para o coração das pessoas. Porém, eu cito, né, que as pessoas que se alimentam do egoísmo, né, da aspereza, das asperezas, isso dissolve totalmente a empatia, né, completamente. Então, por isso que eu acho que uma universidade que se chama convivência, ela sim nos faz ter essa percepção, amiga. Que coisa maravilhosa. Agora, eu não posso deixar de ler um versinho do poema que você colocou ao lado desse Sal da Terra. O aperto de mãos será cordial e sem punhais no dorso. Ouviremos versos do pulso do coração em todo abraço. Cada palavra transpassará com vitalidade e esperança. Um novo ato fará ressurgir o amor anulado a cada dia. Amor anulado a cada dia, e vamos dizer assim, e vindo à tona com um aperto de mão. É. Isso é muito importante, um médico chegar e tocar num paciente. Porque, às vezes, como você mesmo falou aqui, na verdade, não sei se foi você ou algum dos depoimentos, que dado ao lugar em que ele se encontra, às vezes não se tem nem condição de tirar os olhos dos aparelhos mecânicos para dar um toque no paciente ou, vamos dizer assim, dar uma palavra amiga. Dado a tanto equipamento que tem ao redor de um paciente em uma UTI. Rogério, você é realmente, vamos dizer, como já disse seu colega, um anjo de luz. Agora, não fique muito metido, não, viu? Porque é anjo de luz. Não, a vaidade não consegue me contaminar, não. Eu lhe conheço há 20 anos e você não tem 20, você não é a mesma coisa. Continuando, o quinto capítulo é assim: o que há nesse átrio de UTI que o faz tão sublime? Eu queria primeiro que você, em poucas palavras, dissesse o que é o átrio cardíaco, né? Porque para você é muito fácil. O átrio é simplesmente o átrio é simplesmente um salão. O átrio é um salão. Quando a gente diz no coração os átrios e os ventrículos, né, que são as cavidades do coração, o átrio nada mais é que um espaço, um salão. Por isso que eu frisei isso. E dando continuidade, né, o que é que esse átrio é sublime? Porque eu frisei essa ambiência como sublime. Eu falei isso por causa da equipe multidisciplinar. Nós temos enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Pense, viu, amiga? Os auxiliares de enfermagem são pessoas que eu acho que trabalham mais que qualquer um na face da Terra, porque é um empenho muito belo, de corpo e alma. Nós enxergamos completamente o calor, né? Agora, aquela celeridade toda, nós sabemos que há biologicamente o cansaço humano, né? A fadiga, né, amiga? Então, nós temos que ajudar essas pessoas, né? Fazer com que elas enxerguem o tamanho do papel que elas têm, né? O brilho, né? Para os olhos de Deus, de tanto empenho por um enfermo, né? Um banho no leito, administrando as medicações, né? Quais outros profissionais que ali temos também? Os Só farmacêuticos, um os minutinho, fisioterapeutas. Rogério. Eu faço questão de citar que você homenageou os técnicos de enfermagem através do depoimento captado do Fábio Santos Júnior Pinto. Aí você, ao captar o depoimento dele, foi como uma homenagem a todos os técnicos de enfermagem. Isso é lindo, Perfeito, amigo. Rogério. Você não esquecer, porque as pessoas pensam que UTI é só médico.
Claro, o médico é importante porque ele tem a caneta para passar as coisas, dizer o que vai fazer e etc. Mas você foi até falou sobre a importância do segurança, Exatamente. entendeu? Inclusive também, Cláudia, Segurança do hospital. Diga. é, né? Eu, Porque eu cada ia um só, tem um papel, né? só citar o nome do segurança do hospital, que você citou em nome de todos. Pois é, Por citar, o, está representando todos. o Maitá. Maitá da Bahia, o Maitá. E ele, tão jeito que ele disse que a segurança do hospital é singular e individualizado, buscando sempre se apresentar com doçura no olhar, tom aprazível. É ele que vai chegar, quando uma pessoa chega agitada, ele tem que saber como oferecer aquela pessoa, vamos dizer assim, não um colo, mas como oferecer àquela pessoa um norteamento. Continue, Serenidade, Rogério, né, é amiga? porque É. é serenidade. Seu livro é tão importante que eu fico querendo falar dele. O meu intuito maior é mostrar às pessoas, né, que a humanização está em todos da equipe multidisciplinar, né? Não está no médico, né? O médico sozinho não vai fazer absolutamente nada, né? Da porta do hospital até chegar nos átrios da UTI, né? Na ambiência da UTI, a gente tem todo um transcorrer de muitas pessoas por um paciente, né? Pelo enfermo. Então, são muitas pessoas pela vida, né? Então, temos que dar valor a cada um desses personagens, né, amiga? Que faz essa humanização ser real, né? Então, nessa ambiência, nós demos, da UTI, nós damos uma ressignificação do que é a palavra convivência. Um novo olhar da palavra convivência, entendeu, amiga? A psicologia, a psicologia lá é uma coisa espetacular, né? As psicólogas, a equipe que faz parte da equipe multidisciplinar, elas conseguem adentrar nos jardins mais intrínsecos do ser humano, né? Aquela escuridão que o paciente está, Que é a as, Ana Lu, não podemos deixar de citar o nome dela, é a Ana Lu, não é? Você é, captou a Ana Lu, com as palavras é, dela, com vínculos solidários, postura profissional mais amiga. Isso está no seu livro. perfeito. Exatamente. Inclusive, esse olhar que nós temos, que nós médicos, né, a gente chega até a porta da mente, né? Quem entra é o psicólogo, né Cláudia? Então, o que é que ela faz? Ela e a equipe dela, ela entra no, 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 no ser humano e encontra ele dentro do labirinto dele, em plena escuridão. Então ela ali, ela leva uma lamparina e leva uma luneta para que ele consiga iluminar o próprio caminho e sair da própria escuridão com a luneta enxergando o melhor caminho. Isso é o conceito que eu tenho para a psicologia dentro do ser humano. Isso é humanização plena, Cláudia. Por isso que eu sou tão feliz naquela ambiência, porque eu vejo todas essas pessoas em plena atividade, né? Cada um com o seu caminho, com o seu olhar, fazendo bem ao paciente, fazer o bem à humanidade. Isso é o princípio básico que Cristo, né? Não só Cristo, mas Deus pediu para que todos fizessem. Faça o bem, leve o que o seu coração está cheio né? Do esplendor da luz de Deus. Rogério, dando continuidade, porque são coisas maravilhosas. Eu achei interessantíssimo o cacique da nação Aconã. Ah, é um capítulo muito bonito esse, Cláudia. Quer que eu relate? Claro, Pois é, claro. o, o nosso amigo, isso tem quase 10 anos, né, que ele foi operado na Santa Casa, ele fez uma insuficiência das artérias do coração, teve que fazer ponte de safena. Mas o que é que acontece normalmente? Um ser humano
vai para o centro cirúrgico, é operado, fica na UTI, depois vai para a enfermaria, o apartamento, e lá volta para casa. Mas o que é que está intrínseco nesse transcorrer, Cláudia? Essa é a pergunta que eu faço. Por isso, a curiosidade da equipe multidisciplinar, a curiosidade de cada componente, e a minha curiosidade foi abraçá-lo por dentro e pegar mais noticiários do que é a nação Aconã, né? Que ele é cacique da nação Aconã. Então, ele me fez relatos surpreendentes, Cláudia. E eu tive que descrever tudo isso de forma poética, né? O relato da ponte safena, do procedimento cirúrgico, foi aquela questão técnica, né? Inclusive, eu fazia parte nesse momento e operamos, eu e o Dr. Vanderlei e os demais da equipe, nós operamos esse cacique. E graças a Deus deu tudo certo e hoje está vivo para contar essa história. Mas o que está por trás disso tudo, Cláudio, foi alguns relatos maravilhosos que ele me citou, que na noite anterior da cirurgia dele existiram várias nações indígenas, né, que a gente chama nação indígena, fazendo rituais em seus espaços nas florestas, entendeu? Então a nação Aconã, que é ali em Traipu, né, na zona rural de Traipu, eles fizeram as fogueiras, né, os cantos, né, as danças, riscando pergaminhos no chão e trazendo toda aquela energia maravilhosa dos rituais indígenas, né? A ventania trazendo toda aquelas orações belíssimas, né? Para que a cirurgia desse certo. Então, existem relatos de muitos pacientes que nós não sabemos, Cláudia, se nós não tivermos curiosidade de se debruçar por aquele paciente de corpo e alma, né? Nós temos que verdadeiramente abraçar as pessoas de corpo e alma, né? Quem saberia se eu não tivesse futucado aquela conversa com ele, né, Cláudia? Eu estou falando de forma bem clara aqui para nós. Eu ficaria no silêncio. Seria mais uma pessoa operada e retornada ao seu lar, né? Então, por trás de um indígena sendo operado, existiu várias tribos indígenas rezando por ele, fazendo seus rituais em plena noite, sob a luz da lua, entendeu, amigo? Sobre a força da luz das estrelas, sobre os vestes de todas as folhas da natureza, né? E tem um É isso, capítulo, amiga. e tem o poema, e tem o poema. O cacique que renasceu dos cantos das laparedas aconãs. Não posso ler tudo. Quem quiser tem que adquirir o seu livro, que depois nós postamos aqui o WhatsApp. Olha, aí Tá você certo, diz amigo. nesse poema: as fagulhas das fogueiras tingiam o sereno enquanto se entoava o amor. Olha que coisa linda. Saudade e lágrimas se mesclavam aos pergaminhos de todas as pinturas. Em cada pupila nascia uma nova estrela que conduzia todos os alaridos e, mesmo distante, aquela oração, a Conan, pulsava pelo brilho da bela lua. Meu Pois Deus, é. como é que você conseguiu, num ambiente assim de UTI, fazer poemas, prosas tão lindos? Meu Esse foi o cacique. meu intuito, né? Esse foi o meu intuito, fazer um enredo em prosa, né? E também caracterizar todo esse enredo em forma poética, né? Por isso que, para homenagear a nossa Academia Maceiense de Letras, que está fazendo 60 anos, né, Cláudia? Então, que vai ser amanhã, 62. vai ser quarta-feira, É. então eu quis também fazer essa homenagem à própria Academia Maceiense de Letras, né? Trazer não só o enredo em prosa, mas fazer a poesia propriamente dita também em homenagem à própria academia, que nós fazemos parte. Eu fiquei muito intrigada quando você e o técnico de enfermagem falaram no gorro azul. Ah, sim. Eu,
É que tinha como é que chama? Técnica que trabalhava com um gorro azul perto, é? Explica para É, nós, porque está no pois é, livro. está aí. Inclusive, Cláudia, é uma senhora, dona Givonete, que nós chamamos toda a nossa vida, a gente chama ela de Gil e Belinha, né? O apelido dela era Belinha, e ela nos chamava de Belinho também, tá? Todas as pessoas. Então, ela na convivência na Santa Casa, né, que foi um tempo bem longo na Santa Casa, na UTI, sempre na UTI, né, eu conheci, né, essa pessoa maravilhosa, a Gil, e ela, quando se aposentou, que tem alguns anos, ela se aposentou, olha o tamanho do carinho, Cláudia, ela simplesmente me ofertou para que eu guardasse para sempre aquele gorro de toda uma vida dela. Eu disse, minha amiga, guarde seu gorro, né? Isso foi um veste seu, né, amiga? De toda uma vida, né? Aprendeu com você. Aí ela disse, não, eu faço questão de lhe dar. Repare, Cláudia, que coisa maravilhosa. Então, aí eu disse para ela, um dia, Gil, eu quero retribuir tamanha beleza de atitude em algum momento da minha vida. Aí eu fiz esse capítulo exatamente sobre o gorro azul. O que é o gorro azul? Né? Aquele chapeuzinho que as auxiliares de enfermagem colocam, os enfermeiros também, né? E eu dei vida a esse gorro azul. Para onde a auxiliar de enfermagem estava agindo, né? Seja dando banho no paciente, seja fazendo as medicações, o gorro, né? Os olhos do gorro estava aprendendo tudo com ela, né? Então esse capítulo é um relato do gorro descrevendo a própria tutora, né? A própria Gil em todo o transcorrer, junto com as demais auxiliares de enfermagem, o transcorrer de um plantão, desde a ação para dar um banho no paciente, desde fazer as medicações, como também o próprio Gorro frisou alguns momentos em plena madrugada da lassidão, né, amiga? O cansaço de todas elas. Então eu descrevi isso com o maior carinho, presenteando a Gil com esse capítulo. Doutor Rogério Correia, o seu livro assim é digno de ser lido por todos. E uma coisa mais interessante é que nós estávamos conversando sobre o valor de seu livro, porque o seu livro não tem como aferir valor, mas nós éramos partidárias que fosse R$ 40. Você disse não, vai ser 30, porque eu não quero dinheiro, não quero lucro nesse livro. Eu quero que todas as pessoas leiam. E eu baixei minha cabeça, assimilei, e o livro maravilhoso meu Deus, de 169 páginas, está pelo valor de R$ 30, sem Rogério Correia ganhar nada. Agora, Rogério, toda mulher, né, é um pouco curiosa do futuro, do presente, não é? E tem aqui um capítulo, chama o capítulo 12 dos 17 capítulos, porque eu li tudo. Eu li tudo. Pena que eu não posso reler para você, telespectador, que nós não temos tempo. E você deve adquirir um livro para ler. Um pergaminho nos foi revelado na aridez e nas linhas de suas mãos. Rogério, um pergaminho na aridez das mãos. É uma leitura de cartomante, de esotérica? O que é isso? Pois é, olhe bem, como eu fiz questão de frisar detalhes de cada paciente, esse sertanejo, esse senhor, ele veio também com insuficiência das artérias do coração e teve que fazer cirurgia também. Então, ele
me mostrou em plena UTI, isso vale, Cláudia, uma observação aqui, de como cada profissional abraça o paciente, né? Ele teve um momento, isso em plena 11 horas da noite, isso tem muitos anos, né? Mas eu fui fotografando esses momentos e registrando para um dia escrever, sabe, Cláudia? Então, ele abriu as palmas das mãos e me mostrou, né? Aquela mão, eu toquei na mão dele, né? E ele olhou no fundo dos meus olhos e frisou, né? Frisou com muito orgulho, né? Aquelas mãos calejadas, Cláudia, de enxada, né? De trabalho na roça, né, amiga? Então, cada calo que eu via exatamente um pergaminho. Eu via um esforço pleno daquele ser humano por todos, por cada um de sua família, né? De 5 da manhã até o final da tarde, né? Ele se empenhando no trabalho duro, né? No trabalho duro da roça, na enxada, né? Plantando e colhendo, né? E aguardando o tempo de Deus para que haja a colheita no momento certo e que aquela colheita fosse plena, né? Para que a subsistência dele. Então, como não enxergar, como não mostrar às pessoas essa beleza, né? De um ser humano que foi operado, desse ser humano que foi tratado, e ele retornou ao seu lar, Cláudia. Ele retornou à sua ambiência e pôde pegar um torrão de barro, ele espremeu e jogou, né? Em plena ventania, e viu, e fez aquela cortina de poeira, feliz da vida, porque retornou ao seu chão. Esse é o relato. E você fez o poema A Intensa Dor que Não Me Invalidou, que eu vou ler só um verso. Eis o leito que suprimiu a aflição que estava a me lacerar. Sagrado curativo em meu peito a me restituir a felicidade, retornei ao meu chão e fui devolvido ao laço da alvorada. Pois Meu é, Deus, amiga. meu É a Deus. descrição Que ser... poética. Você, o Rogério, doutor Rogério Correia, você é uma pessoa séria, mas não é uma pessoa sisuda, porque eu separo e ao mesmo tempo junto uma pessoa séria e uma pessoa sisuda, porque nem sempre a pessoa sisuda é uma pessoa séria. E você eu classifico como uma pessoa séria sem ser sisuda. Então, eu me dou o direito de perguntar a você, como último tópico, lhe deixar numa saia, não digo saia, numa calça curta, eu lhe pergunto: o que é, no seu conceito, a vida e a morte? A vida e a morte. Deixei numa Eu tive. calça curta. Perfeito. Eu tive um diálogo com Deus, que inclusive é um dos capítulos, né? Um diálogo pleno com Deus, né? E sobre a vida, né? Para mim tá muito claro nesse diálogo que eu tive com Deus, olhando nas pupilas de Deus, em meu próprio silêncio. Eu disse para Deus que tenhamos teus exemplos para que se cessem as tempestades, teus silêncios para serenarmos os ruídos da alma e as inquietudes orgânicas, teus cobertores para aquecermos os gélidos corações que se recusam a acolher a tua assinatura. Das janelas do teu alpendre, Senhor Jesus, que todos ouçam as chamadas que necessitam. Entendeu, Cláudia? Então, é nessa fonte que eu busco a vida. É nessa fonte que eu busco levar a vida para fazer com que se restabeleça, junto com a equipe multidisciplinar, claro, que aquele ser humano que está enfermo sobre o leito, ele se restaure organicamente, psicologicamente e espiritualmente,
para que retorne ao seu lar. Então, quando nós temos esse conceito de vida banhado e recheado pelas essências de Cristo, tudo nós fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E eu não tenho medo de dizer isso. Nós não podemos ter medo de mostrar que o caminho cristão é um caminho límpido e rejuvenescedor, né? Ele cura, isso é real, e eu comprovo isso. Por isso que a morte, para mim, ela sempre vai estar de mãos dadas, a vida segurando uma mão, a morte na outra. E é impossível a gente separar isso porque as duas estão sorrindo para nós. Então não tem para que nós ficarmos na angústia da morte, já que ela faz parte da vida, né? Então é não ter medo, não ter medo da morte, porque ela faz parte do segmento do início, do meio e do fim. Entendeu, amiga? É isso que eu tenho como conceito, para levar a paz e a serenidade aos corações, principalmente daqueles enfermos que clamam pelo nosso abraço. Mas você, Rogério, é um anjo da vida. É um anjo de Amém. luz na UTI, na unidade de terapia intensiva. Você trata a todos. Eu sei, e sua equipe também sabe, e todos os seus pacientes sabem, que nem sempre você pode se debruçar a apenas um, porque tem que fazer, vamos dizer assim, as visitas a todos da UTI. E essas visitas, Perfeito, amiga. como que são feitas essas visitas para a gente amarrar? Porque aí você tem que olhar tudo que está escrito, os aparelhos, aquele pi, 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 pi. Vixe, Maria. É verdade. Como são feitas as visitas? É quando chega no plantão? É quando sai? Eu, na verdade, Cláudia, você sabe muito bem que a gente que escreve, nós somos eternos fotógrafos, né? Nós somos Isso. fotógrafos de momentos. Então, eu vou deixando dentro de mim essas fotografias, né? Vou citar um aqui breve para você, tá certo? Teve um momento, em 2 horas da manhã, que uma serviçal estava limpando o chão, né? E com o rodo, ela puxou, elas botam espumas brancas no chão, dos detergentes, tudo aquilo, né? E uma delas puxou o rodo devagarzinho e abriu uma janela que ela não imaginava o que eu estava olhando de longe, né? Aquilo 2 horas da manhã limpando a UTI, repare, o chão da UTI. Então, ela quando puxou o rodo, ela fez uma forma de uma janela, Cláudia. Então, para mim, aquilo foi sublime demais. Aqueles pequenos 3 segundos que ela ficou olhando aquele chão, pela lassidão que ela estava, cansada como estava, eu vi que ali se abriu uma janela e eu pude enxergar como o médico poeta. Eu pude enxergar que quando ela abriu aquelas janelas, Cláudia, os próprios filhos dela estavam aplaudindo a própria mãe em plena UTI, em plena jornada pela madrugada, o esforço pleno da mãe pelo pão de cada dia. Entendeu, amiga? Então, existe tudo isso. Essas fotografias que nós fazemos ao longo do plantão, não é que eu vou parar para escrever ali, de maneira alguma, porque a celeridade é gigantesca dentro da UTI. É um paciente, é outro, é um paciente, é outro, nada para nas 24 horas. Né? É de equipe passando para outra equipe e assim vai. Mas eu vou fotografando tudo isso, guardando em mim e escrevendo em meu lar. Vou dissertando, né, tudo isso, dando o polimento que o texto necessita, que a imagem necessita. Né, amiga? É isso que eu faço. Ô, Rogério, a gente ficaria conversando aqui com você sobre seu livro até amanhã, depois da manhã. Mas, para finalizarmos, o que é que você tem a dizer para os seus colegas sobre a humanização, Perfeito. para os seus pacientes, para o nosso internauta, para todos? Certo. Eu Humanização. tá certo. Lembrar que Também. todo esse livro, né, todo esse livro para os pacientes, né? Todo esse livro também não se resume às arestas de uma UTI.
ela é capaz de ultrapassar as bordas de um hospital e perambular pelas calçadas em qualquer outro espaço de trabalho. A minha mensagem que eu deixo aqui é: semeemos o grão da humanização além das arestas de uma UTI, além das fronteiras da redoma de um hospital, semeando pelas calçadas da vida que nos conduzem aos recantos que necessitam da palavra vida. É isso, amiga, que eu deixo aqui para cada um. Eu espero que todos apreciem essa arte em prosa poética. Doutor Rogério Correia de Araújo. Doutor Rogério Correia de Araújo. Reputo e sinto e percebo esse bate-papo como algo que me elevou. Porque nem sempre se tem a espiritualidade ou a espiritualização para ter um pensamento tão lindo, tão sublime. Mas eu tenho certeza que quando o meu internauta, o meu leitor, ouvir as suas ponderações, vai também procurar ser mais humanizado no seu dia a dia, porque a humanização não é só na UTI, é na vida. Doutor Rogério, perfeito. Obrigada. E até um próximo programa. Eu agradeço e acolho a sua bondade em meu coração para sempre, amiga. Esse registro vai ficar para sempre em minha vida, em minha alma, tá? Muito obrigado, Cláudia. Só tenho a agradecê-la, amiga. Encerrando o nosso programa, agradecendo a toda a equipe da TV Assembleia e ao Kennedy, que está como nosso diretor. Muito obrigada e até um próximo programa.